Bom dia, pessoal. Iniciamos mais uma análise de mercado, tá, pessoal? O mercado tá rolando ainda dia 19, mas a gente vai finalizar o dia realmente com melhores oportunidades aqui para o dia de amanhã, tá? Para você começar o dia realmente, quem sabe até olhar o vídeo hoje com calma e amanhã a gente tá fazendo as operações, revisar novamente esse vídeo e aí você tá fazendo as operações em si, beleza? Pessoal, novamente falando, a operação aqui a gente está fazendo no índice, tá? Então essa análise aqui vai apenas para o índice, não para o dólar, né, inicialmente. E aqui a gente vai trabalhar com algumas formas diferentes de análise, tá? Vou trazer esse vídeo aqui tanto para o pessoal do YouTube quanto para o pessoal do grupo, novamente falando, né? A gente tem um grupo exclusivo e também a gente tem o nosso canal no YouTube que a gente está crescendo, graças a Deus. E aqui a gente vai trazer novas possibilidades ali de entradas para amanhã, tá bom? Então, né, sem mais delongas, a gente tem aqui uma nova ferramenta bacana também, já tinha apresentado no outro vídeo que eu mandei no grupo, mas agora, né, definitivamente a gente vai utilizar ela, beleza? Então a gente tem um movimento de alta sendo formado muito forte, tá? Então aqui, depois de um grande movimento, a gente tem uma primeira perca de mínima, aí, né, contabilizando uma L1, uma primeira perca de máxima, aí no caso é uma H1, depois aqui no mesmo ponto teve uma perca de mínima, uma L2, uma perca de máxima aqui, então uma H2, aqui a gente teve outra perca de mínima, tá? Então isso aqui foi todo uma H2, então aqui a gente tem outra perca de mínima, uma L3, e agora, né, a gente teve a perca de máxima que aconteceu no dia de ontem, fazendo uma H3, tá? Dentro de H3 e H4, a gente tem uma nova predisposição. O que aconteceu nesses últimos dias? Primeiro que a gente teve, novamente falando, um grande impulso. Com esse grande impulso, geralmente ele tem uma nova máxima sendo formada. Ele já aconteceu, ele já fez essa primeira máxima aqui, visando esse ponto aqui, e ele, infelizmente, ele falhou nesse rompimento. O que a gente começa a pensar? Vamos pensar em falha de rompimento, tá? 80% dos rompimentos, eles falham, tá? Então é normal a gente estar fazendo isso. Qual que é a movimentação que eu gosto de ver dentro do mercado, tá? Quando a gente tem uma movimentação abrupta desse jeito, a gente pode contabilizar as informações aqui que ocorreram, né, das mínimas, das máximas, e pode ver que o mercado está se estreitando. Quando ele faz esse estreitamento como uma final flag, mais vezes ele traz o condicionamento de um movimento de baixa iminente. Claro que a gente está analisando diário, então é muito forte isso. Se o mercado, se ele tivesse dessa forma aqui, por exemplo, ó, fazendo máximas e mínimas descendentes, a gente trabalha isso como canal de baixa e aí potencializando uma nova retomada de máximo, tá bom? Aqui é um ponto diferente, a gente já está falando de final flag, então a força dessa movimentação de alta ela já está perdendo, além de ela já ter cumprido essa premissa básica, tá bom? Pontos importantes para a gente deixar traçado dentro do nosso diário aqui, né? Apenas a gente tem essa e essa máxima, então totalizando aí, por enquanto são duas puxadas, essa daqui eu só deixei para a gente ter um embasamento, se tiver uma outra posição aqui a gente conta como uma, duas, três, mas por enquanto aqui é uma, duas, três, então do mesmo jeito vai dar três puxadas, tá, pessoal? Então aqui tá bem tranquilo. Movimentações de baixo que a gente consegue estar contabilizando não tem, tá? Ele está realmente num estreitamento aqui, numa final flag, como eu falei, então não tem muito que a gente trabalhar dessa forma, beleza? 60 minutos, pessoal. 60 minutos a gente tem alguns alvos ali ainda a ser cumprido, a gente tem nova premissa, a gente tem bastante coisa aqui nos 60 minutos para a gente estar trabalhando, tá? Em tempos gráficos menores, a visualização é melhor, mas enfim, né? A gente está aqui todos os dias para aprender e trabalhar da mesma forma. Então aqui eu até tinha deixado mensurado com o próprio sinalizador da Profit, mas vamos lá, vamos desenhar aqui para vocês. A gente tem um primeiro impulso, retração. Segundo impulso, retração. Terceiro impulso e a retração aconteceu. Aonde que fica saudável aqui para mim? Dentro dessa movimentação e dessa, aqui o preço pode fazer o que ele quiser. Para mim, tanto faz. Ele só não pode renovar essa máxima vigente aqui. E o que ele exatamente foi fazer? Ele veio, né? Aqui a gente está trabalhando em exatos, né? Pontos exatos. Foi renovar esse ponto aqui, ó. Isso daqui traz uma força muito, muito grande para ele ir e testar, né? A mínima, no caso, o começo dessa tendência de baixa,
que aconteceu aqui. Então, aonde que é o teste vigente dele, a premissa, como ele renovou o ponto de inflexão, ele vira até aqui em cima. Como vai ser? Como está nos 60 minutos, pode demorar, ele pode vir aqui, pode fechar o gap aqui, ó, movimento de alta, né, canal de baixa, nova bandeira de alta. Então aqui, rompimento dessa máxima, uma boa operação aqui, saindo, uma boa barra, provavelmente, né, saindo das médias, excelente, né, além de uma troca de polaridade, a gente contabilizar aqui uma compra, excelente, é isso aí. É assim que a gente consegue estar trabalhando dentro do gráfico de 60 minutos. Claro que aqui a gente tem alvos aqui acima ainda, né? Então a gente tem esse primeiro alvo aqui, né? Dessa máxima. Então a gente tem o primeiro alvo que ainda está contabilizado aqui, o segundo alvo aqui, exatamente aqui. Então aqui são possibilidades que a gente tem dentro do mercado ainda aqui, tá? Aqui até contabilizando também, a gente pode utilizar essas últimas barras aqui, né, como pivô. Até eu deixei traçado aqui. Não deixei traçado porque o que mais importa realmente são essas máximas já rompidas. Então, dessa a esse ponto aqui, beleza? Troca de polaridade. Esses são magnetos e um movimento de lateralidade. Aí, concluindo a nossa tese em que ele precisa testar, né, ele traz como magneto esses alvos. Então, vamos deixar aqui traçado que são importantes, alvos abertos ainda, beleza? Então, nesse momento, finalzinho do dia, não tem muitas operações a se fazer, mas o dia foi bem lateral hoje, ele só teve uma andada assim, né, em uma barra, tá? Então ele ficou uma, duas, três, até meio-dia ele ficou totalmente lateral, depois ele teve uma aceleração forte, e agora tá fazendo essa retração, provavelmente amanhã ele vai ter mais uma movimentação de alta, beleza? Com isso, com essa movimentação, a gente consegue já trabalhar em uma melhor análise ali de realmente um fechamento do gap, vira até aqui embaixo, ou não, né? Se não fechar o gap, isso aqui mostra muita força, e ele vira até aqui em cima e a gente está trabalhando em compras, tá bom? Então, beleza, aqui, pontos importantes a gente deixar traçado, como isso daqui tecnicamente não é uma máxima, a gente precisa trabalhar apenas com essas aqui, tá bom? Então, porque aqui ele tem simplesmente uma continuidade de perna aqui, tá bom? Então aqui a gente tem uma, dois testes, aqui o terceiro toque, ele pode acontecer aqui posteriormente, e aí ele vem com uma retração um pouco mais funda, beleza? Então, nos 60 minutos a gente tem isso, canal de alta aqui se formando, depois de um impulso de baixo, muito mais às vezes ele vem a se retrair. Novamente confirmando, né? No diário, ele tem ali realmente uma posição cansada, onde que ele vai indo perdendo a força. Nos 60 minutos, ele tem uma posição que ele saiu de uma forte impulso de baixa, tá fazendo um canal de alta novamente para ele fazer um novo impulso de baixa. Mas claro que ele tem esses alvos, tem todas as premissas aqui para se cumprir antes, beleza? 15 minutos, pessoal. Vamos direto para 15 minutos, que é um outro tempo gráfico de atuação que a gente consegue estar verificando aqui, tá? Então aqui a gente teve algumas anotações aqui durante o dia, pontos, o que traçar. Desde o primeiro momento eu falei que a gente precisa trabalhar eles aqui como lateralidade, então a gente tem aqui a primeira ordem do dia, né? E também a gente tem a máxima do dia, sendo composto nas primeiras horas, ela estava muito contido, muito contido mesmo, até que veio realmente esse rompimento, e aí o movimento fez um movimento muito rápido, muito forte. Nos 5 minutos vocês podem ver que ele ficou com muito pavio para cima e para baixo, com isso, consequentemente, ele traz para nós uma movimentação que eu chamo de Barbie Wire, né? Que é um movimento ali que realmente ele está muito contido e onde ele causa essa explosão, que foi o que aconteceu. Então, ele pode durar dias ali, em tempos gráficos menores ele não dura dias, claro, mas em tempos gráficos maiores, às vezes a gente tem uma lateralidade muito grande e aí a gente tem realmente uma explosão no movimento. Foi o que aconteceu aqui no dia de hoje, tá bom? 15 minutos a gente tinha essa região, foi rompida, show de bola. Dá pra gente também trabalhar a projeção dessa lateralidade para cima, que foi alvo, com certeza. Eu costumo trabalhar realmente os pavios, né, e também as últimas consolidações, né, de projeções, porque senão a gente vai ter realmente aqui o comprimento do terceiro alvo do dia, ó. Máximo com a mínima, terceiro alvo, cumpriu, bateu, já não tem mais, não deve mais nada para nós, e aqui daí, aqui ainda está dentro da nossa análise de até 40 barras, tá? Então aqui a gente consegue. Já esse pivô já vai ficar um pouco mais distante, ó, 48, daí eu tenho que subir o tempo gráfico para trabalhar esse pivô. Coisa que a gente já fez e a gente já sabe que tem alvos aqui em cima, tá bom? Então, 15 minutos, o que a gente pode traçar aqui, tá, pessoal? Dentro dessa máxima que aconteceu no 15 minutos, a gente consegue estar trabalhando as percas de mínimas aqui, tá bom? Então, aqui a gente tem uma perca de mínima que aconteceu aqui, depois do impulso. Então, aqui a gente tem uma primeira L1, aqui a gente tem uma H1, a gente tem uma L2, aqui a gente tem uma H2, e aqui a gente tem
uma L3, tá? Uma mínima sendo rompida, e de sequência ali uma H3. Isso daqui só confirma para mim que, como a gente está no final do dia, realmente não vai ter movimentação. Mas aqui a gente teve uma H3, uma L4 e uma H4 aqui, ó. Essa H4 aqui, geralmente, nesses movimentos em que tem um canal de baixa depois de um impulso de alta, ele dá uma movimentação mais repentina. Então, novamente falando sobre ciclo, né? Eu sei que o movimento ele vai subir aqui e vai fazer outra perna, beleza, mas aonde que vai ser o momento exato? Isso que é questão de você estar bem posicionado no ciclo, tá? Então, aqui vai ter uma boa possibilidade de a gente estar trabalhando realmente essa compra, tá bom? Aqui novamente falando, a gente tem, olhando na média móvel de 20, a gente tem praticamente, até dá para pegar todos os fechamentos, a gente tem mais de 30 fechamentos acima da média móvel. Até aqui nos últimos, a gente consegue ver nitidamente que tem uma tendência de alta aqui, então mais de 20 barras a gente já consegue contabilizar. Primeiro fechamento que ele tem, sem encostar na média móvel de 20, a gente pode também contabilizar como um bom ingresso para a gente fazer o teste dessa máxima aqui, como primeiro alvo, como a gente tem alvos maiores, e também, novamente falando, né, como ele está no canal de baixo dentro de um forte impulso, ele tende a fazer uma nova máxima. Então, novamente falando, parcial a gente consegue estar realizando e esticar o preço até mais aqui em cima, beleza? Então, primeiro fechamento sem encostar na média móvel de 20, a gente coloca uma operação aqui de compra, né, para a gente pegar. Pode ser que o mercado ele venha e desça aqui embaixo, enfim, a gente sempre trabalha da mesma forma todos os dias. E é isso o que deu dinheiro para mim hoje e nos últimos anos aí também. Mas dentro de hoje mesmo foi uma operação exatamente assim. Ele veio numa movimentação, fez um fechamento assim, eu botei minha ordem aqui, ativou, né, coloquei meu stop na mínima aqui. Então, se o mercado ele não quiser vir, ele vai embaixo, não tem problema, foi um stop, acontece. E se ele for, ele realmente ele veio, ele ficou nessa região aqui um pouco, depois ele foi lá e me pagou a operação 1 para 1. Pelo menos a operação que aconteceu hoje, né? Então a gente tem realmente uma premissa já de uma H4 já sendo formada nesse gap de média, e daí depois a gente começa a pensar em compras. Isso daqui é importante porque a gente já começa a pensar que quanto menor o tempo gráfico, é onde a gente vai estar utilizando as nossas entradas. Então aqui a gente realmente pode fazer uma análise de compra no momento inicial, depende de onde que ele vai abrir também. Se ele abrir aqui em cima, por exemplo, se ele abrir aqui em cima, já renovando máxima, a gente não tem o que fazer, a premissa já foi dada, né? Renovação de máxima aqui, enfim, e não obteve o gap de média, por exemplo, né? Então aqui a gente tem como se a barra inteira fosse desse tamanho aqui, entendeu? Por exemplo, né? Se ele vir até aqui embaixo, a gente consegue ainda trabalhar para uma compra até aqui em cima, beleza? Então aqui a gente tem essa possibilidade no 15 minutos. Questão de linhas e tudo mais, não tem muito o que fazer, tá? Então não tem muitas linhas a se traçar, a não ser o EDS, 1, 2, 3 puxadas dentro dessas movimentações, só que está muito pequeno o volume aqui para a gente estar trabalhando com isso. O mercado já está quase fechando, então não tem muita análise a se fazer, a não ser das puxadas aqui, beleza? 5 minutos, pessoal, o tempo de atuação em que a gente vai fazer as operações, beleza? Então aqui a gente consegue ver nitidamente uma tendência de baixa aqui já sendo formada, primeiro fechamento acima da média móvel, ela ainda não testou aqui em cima, ó, pode ver, ele está realmente muito contido, por isso que é importante a gente fazer as mesmas atuações, só que entender tanto horários, quanto como o preço ele chega até as disponibilidades de valores aqui e tudo mais, para aí sim a gente pensar em um movimento de alta, por exemplo, porque aqui, ó, nitidamente a gente tem uma tendência de alta, ó, tem mais de 34 barras, teve o primeiro fechamento sem encostar na média móvel que foi aqui, né, na média móvel de 20, porém, o horário foi 3 horas da tarde já, em uma quinta-feira, até teve uma movimentação aqui, mas ele não nos deve realmente vir até aqui em cima, não pelo menos agora, e quanto menor o tempo gráfico, mais operações vão acontecer aqui para nós, mas a gente precisa confirmar em tempos gráficos maiores. Por exemplo, de 5 minutos tem força, mas não tem tanta força quanto o que vai acontecer aqui no 15 minutos, beleza? Só para deixar claro para vocês aqui. Então, 5 minutos a gente tem essa movimentação de baixo acontecendo com essa premissa de renovação de máxima e também essa premissa aí, como ele fez essa violação em um ponto de pivô ali, realmente. Então a gente realmente está com muitas predisposições para que ele venha o mercado até aqui em cima. Claro que aqui a gente está falando de pelo menos até o primeiro alvo de 2.000 pontos. É alcançável? É. Vai acontecer? Não sei, pode ser que em 2 dias, hoje, amanhã sexta-feira e segunda-feira pode ser que alcance, não apenas na sexta, mas tudo é possível, né? O mercado é soberano, a gente tem que trabalhar da maneira que ele está nos mostrando o movimento, beleza?
Hoje, as posições que a gente consegue estar fazendo, né, como alinhamento, a gente consegue até estar traçando alguns pontos aqui de encosto preço. Então, 1, 2, 3 puxadas com fundo duplo aqui, né, uma operação boa de compra, dependendo de como que vai fechar essa barra aqui. Né, claro que ela violou essa mínima, não é aconselhável, mas, enfim, é uma operação boa e a gente consegue deixar traçado caso o preço ele venha até aqui embaixo novamente. Daí a gente contabiliza essa e essa mínima, tá bom? Aí, em conjunto, a gente pode também, depende de como que abrir, né? Mas a VWAP ela vem até aqui em cima, e aí o preço abre aqui embaixo, faz o primeiro teste com 3 testes aqui, por exemplo, ó, 1, 2, 3 puxadas, e aqui a gente consegue estar fazendo outro ponto de flexão, nova máxima, e aí a gente vai sonhar mais alto, né, pessoal? A princípio a gente vai trabalhar mais os 15 minutos aqui, né, a predisposição dos 15 minutos, e nos 5 minutos a gente vai ver um bom local aqui de entrada, um bom candle de confirmação, uma boa região aqui para a gente estar trabalhando, beleza? Esse foi a análise, pessoal. Agradeço a todo mundo que está compartilhando, que realmente está acompanhando, né? A gente sempre está melhorando, graças a Deus, todos os dias. A gente tem o nosso grupo exclusivo ali, gratuito, em que a gente está divulgando todos os dias. Ontem, no caso, hoje, né? Que é quinta-feira a gente fez lives, a gente pegou alguns pontos no índice. À noite a gente vai fazer algumas operações no Forex também. E a gente está aqui para se tornar um trader melhor cada dia que passa. Beleza? Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até amanhã. Bons trades para vocês.